Daniel 6. O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo com a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Louvado seja Deus. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva para sempre, todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada à cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e a assine, a fim de que não possa ser anulada, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao Senhor Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: é verdade. E a ordem deve ser obedecida, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que o vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importam com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol aquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra
e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada e nem se divertiu como era de costume. E naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com uma voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou seu anjo a este, fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal aconteceu com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel, todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados à cova, e antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões o atacaram e os despedaçaram. Amém? Glórias a Deus. Eu vou pegar isso aqui, eu peguei, não percebi também. Glória a Deus. Aleluias, Deus. Louvado seja Deus. Espírito Santo de Deus, toca, Pai. Sela essa palavra, meu Pai, no coração de cada um, Senhor. E que amanhã, em nome de Jesus, meu Pai, os seus filhos vão estar, meu Pai, aptos para lembrar do que foi dito aqui, Senhor, do que foi ministrado, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória. Irmãos, o Espírito Santo me deu uma frase. Essa frase, ela arde no meu coração, amém? O tamanho do nosso amor pelas almas é do tamanho da nossa busca e da nossa preocupação com a causa daquele que está perdido, amém? O tamanho do nosso amor pelo Evangelho, o tamanho do nosso amor pelos nossos entes queridos, parentes, amigos, familiares, é do tamanho da nossa busca pela salvação e a libertação dessas pessoas. É notório que o amor de Deus por nós, ele foi tão grande, ele foi tamanho, que ele deu o seu único filho, unigênito, para que morresse por nós, para que nós fôssemos livres da condenação, para que nós fôssemos livres da boca do leão, amém? Louvado seja Deus. E nos preocupa muito a igreja no geral, eu falo igreja de Cristo, amém? Nos preocupa muito a igreja, esse esfriamento no qual nós estamos vivendo, no qual nós estamos passando, amém? É motivo de se preocupar. No trânsito não se diferencia mais quem é crente ou quem é do mundo. Nas casas não se diferencia mais quem é de Deus e quem não é. Na rua não se sabe quem é crente e quem não é. Na rua, no trabalho, seja onde for, as pessoas não têm conhecido quem é crente e quem não é. Muitos cristãos têm escondido que serve a Deus em seu trabalho, onde ele poderia estar evangelizando, porque ele acha vergonhoso ele assumir que ele pertence a Jesus, que ele é do Evangelho. Amém? E lendo esse texto de Daniel aqui essa noite, eu posso ver um tipo de pessoa, servo de Deus, filho de Deus, no qual ele não temia a morte. Daniel, ele era de costume abrir a sua janela, joelhar e orar direcionado
para Jerusalém. E Daniel soube daquele decreto que poderia levá-lo até a morte. Mas Daniel, ele não amou a própria vida. Uma geração que abominava o pecado, uma geração que preferia que a grilhotina corresse no seu pescoço do que decepcionar o seu Deus. Uma geração que entregava a sua vida à morte. Eles preferiam morrer do que decepcionar aquele que criou o céu e a terra. Eles preferiam morrer do que entristecer o coração de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Mas nós estamos vivendo tempos, igreja, que não se respeita mais a autoridade. Eu vejo muitos falando assim, pastor Cornélio, a geração nossa é uma geração que não pode ter pastor, que Jesus agora é um pastor. Irmão, você não pode ter pastor. Por que tem gente que não peca na frente do pastor e peca na frente de Deus? Amém? Você sabia? Tem gente que peca na frente de Deus, do Espírito Santo e da comitiva de anjo inteira, mas na frente do pastor ele é santo, na frente do irmão, da irmã. Então, que importância tem? Para Deus tem, por causa dessas coisas. Amém? Por causa dessas coisas. A gente tem que respeitar muito uma autoridade instituída por Deus. Amém? A gente tem que respeitar. Olha, na nossa trajetória teve pastores que nos caluniaram. E sabe o que eu fiz quando eu vi ele? Eu apertei a sua mão e cumprimentei, com um sorriso no rosto. Porque eu sei o que é ser um pastor. Eu sei que uma pessoa não peca na frente de um pastor, mas peca na frente de Deus. Amém? O povo virou para Deus e falou: Senhor, nós não queremos um rei. Nós não queremos, Senhor, a gente quer um rei, igual as outras nações têm. Aí Deus falou para o povo de Israel: eu vou ser seu rei, seu Deus. E eles: não, Senhor, a gente quer um rei assim, um homem, igual os outros têm. E Deus: eu vou ser seu Deus. Aí Deus deu Saul para o povo. Amém? Aí você vem me falar que uma pessoa instituída por Deus que está ali na frente não tem autoridade? Tem, meu irmão, por mais que ele esteja certo ou errado. Amém? E nós estamos vivendo uma geração onde as autoridades têm perdido o respeito. Há um tempo atrás, aqui em Vila Velha, teve um tiroteio ali em Cobi, e o povo se levantou e queimaram os ônibus e deprejaram as viaturas. Todo tipo de autoridade, ela está sendo, esse espírito do anticristo tem tentado denegrir. Amém? É o espírito do anticristo que já está agindo nas pessoas. Eu até apelidei de reizismo. A minha esposa rei muito. Mas eu vou explicar o que é isso, o reizismo que tem invadido as pessoas, pastor Cornélio. O reizismo, ele é um sentimento, um espírito que tem entrado nas pessoas. É o espírito do anticristo que faz isso, que faz ela atravessar a faixa e tentar forçar o carro parar para ela passar. E ela vai destruída de muita autoridade, de muita confiança. Hoje cada um olha para si mesmo no espelho e ele não vê um servo de Deus, ele não vê uma pessoa, ele vê um rei. Amém? E se colocará contra tudo aquilo que é Deus. Se nós lembrarmos, irmãos, quando o pecado entrou na humanidade, a serpente virou para Eva e falou assim: come dessa fruta, porque você será igual a Deus, você se tornará como um deles. E é o que está acontecendo hoje. Seja rei de si mesmo e faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Quem lembra dessa frase aqui? Quem conhece essa frase? De finado Raul Seixas. Vocês acham que ele falava isso por quê naquela época? Faça o que tu queres, pois é tudo da... Faça o que tu queres. Meu irmão quer matar um homem, deixa ele fazer tudo o que ele quer. Amém? Mas nós, a noiva do Cordeiro, nós não podemos fazer o que quer. Tudo lhe é lícito,
mas nem tudo nos convém. Amém? Nem tudo nos convém. Uns amigos meus baixaram o TikTok. Não, vai lá para você me seguir, para você me ajudar. Falei, eu vou lá nesse negócio. Aí eu baixei, de cara eu não gostei. Muita pornografia. Aí eu ficava cancelando aqueles vídeos pornográficos para ver se o algoritmo mudava, e o algoritmo não mudava. Aí chegava a notificação, mulher pelada. Falei, não dá não, vou cancelar. TikTok, Kawaii. O Instagram é o melhorzinho. O Instagram, o algoritmo do Instagram te respeita, dos outros não respeita não. Tudo nos é lícito. É lícito você colocar lá no seu celular, é lícito, mas lhe convém? O Espírito Santo que mora dentro de nós, que olha através da nossa ótica, do nosso olho, aquilo agrada a Ele? Mas a igreja do Senhor tem se prostrado diante de coisas que tem sido normal. Pecar não incomoda mais. O ato de cometer um pecado não coloca mais temor dentro de um homem perante Deus, que está com os seus olhos sobre a terra de dia e de noite. E esse é o motivo, igreja, por o qual muitos têm se esfriado. É o motivo por o qual a fé de muitos tem morrido. Porque o maligno tem chegado com um sapatinho de algodão e entrado nos corações e na vida e roubado a semente na vida dos cristãos. Amém? Coisas que parecem levianas não agradam ao Espírito Santo. Agora recente eu estava vendo uma pregação do pastor Hernani Santos no canal dele, e ele contou um testemunho lá que um tablet que não era dele acabou indo para ele, mas ele sabia que não era dele, ninguém na igreja descobriu que era dele, então ele ficou com o tablet lá dele, ficou na casa dele. No mesmo dia alguém bateu no carro dele no valor do tablet. Aí o Espírito Santo falou para ele assim: o tablet não é seu. Tem coisa, igreja, que parece boba, mas que desagrada o Espírito Santo de Deus. Amém? E isso ele vai se afastando, ele vai se esfriando. Aí a gente vem aqui na Bíblia e encontra a história de homens como este aqui, que ele sabia que aquilo iria levá-lo à morte, que adorar a Deus iria levá-lo à morte, mas ele não olhou para a própria vida. Amém? Ele se entregou. E o que Deus fez? Deus honrou. A gente tem que voltar a acreditar, irmãos, que Deus honra, que Ele livra. Amém? Que Ele livra. Louvado seja Deus. Preste atenção nesse texto. Não precisa de você abrir para você não perder o fio da meada. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Vocês conhecem essa história, irmãos? Louvado seja Deus. Ele ainda se chamava Saulo, e ele ficou cego quando Jesus encontrou ele. História de Paulo, amém? Aí Cristo fala com um homem, se eu não me engano, Ananias, que foi até Paulo. Ananias, né, Marcelo? Aí Cristo vai até Ananias e fala bem assim: tem um homem chamado Paulo na rua tal, lugar tal, a rua chamava direito, você vai até ele porque eu chamei e você precisa fazer algo na vida. Ananias vira para Jesus e fala bem assim: aleluia. Ananias, é isso mesmo, irmãos. Aí ele questiona o Senhor e fala bem assim: ô Senhor, esse homem não é o que está matando a gente? Não é ele?
E Jesus fala: é ele mesmo, eu quero que você vá lá. E aí, irmão, se fosse você hoje, você ia falar: isso é coisa da minha cabeça, isso não é Jesus não. Repreenda esse demônio. Você está entendendo, igreja? E ele questionou Jesus, falando: mas não é este mesmo Saulo que acabou de matar um monte de irmão e levou na cadeia? Não é ele que está cepando o pescoço dos crentes? E tanta gente aí, o Senhor aparece a mim e pede euzinho para ir lá falar com ele? Tá bom, Senhor, eu vou. Ele foi, igreja. Ele foi, amém? Mas você acha que algum momento Deus falou bem assim: eu te dou garantia que você vai voltar vivo? Não tem isso escrito aí, igreja. Você está entendendo? Aí eu te pergunto: para onde nós estamos indo? Que caminho estamos trilhando? A gente perdeu o controle da própria barriga, da própria boca. E aí a gente vem aqui nos evangelhos que a gente segue, homens que no qual nós espelhamos. Aí a gente encontra homens como este Ananias, que marchou em direção à morte, amém? E não temeu a própria vida. Louvado seja Deus. A prisão de Estevão, primeiro mártir. A Bíblia diz que depois que esse fariseu, aquele povo escutou ele pregando, ele rangeu os dentes. E eles arrancou ele de onde ele estava pregando, levou ele para o meio da rua e matou ele a pedradas. Estevão foi morto a pedradas. Mas preste atenção. Depois que Estevão foi morto, Atos, capítulo 7, 7:17. Escuta isso, igreja. Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Perdão, errei aqui. Atos 8:4, amém? Presta atenção. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. Ô irmão, Filipe foi, e aqui fala que o evangelho cresceu em toda parte. Mas entenda uma coisa: Estevão tinha acabado de ser morto, amém? Acabado de ser morto. Deus livre e guarde, entra um louco aqui, fuzila o pastor. Ah, irmão, muitos que estão aqui dentro não vai voltar aqui. Não volta. Não volta, não volta. Você não volta de medo, de trauma do cara entrar de novo. Não vem, amém? E imagina o pastor, o próximo que ia pegar então. O próximo, vamos falar o pastor Cornélio, agora você vai assumir lá. Amém, irmãos? Sabe? Mas entenda, depois de Estevão ser apedrejado, morto, o que aconteceu? Aqueles homens, aquele bando de doido, o evangelho cresceu, amém? Ah, pastor, minha vida está horrível, o país está ruim. O país está ruim o que, igreja? Meu Deus, dá uma volta aqui, dá uma olhada em nossa volta. Já tem 30 mil refugiados dentro do Brasil, porque o Brasil tem sido o melhor país aqui da América Latina. Está ruim. Só da Venezuela nós temos quase 35 mil refugiados. Tem país aqui em volta que a carne está a R$175 o quilo. E o Brasil, $175. Dá uma média de R$700. Brasil está ruim?
Tem padres aí fugindo para cá, vindo para cá. O Brasil está ruim. Irmãos, vamos orar e buscar, porque Deus está dando a oportunidade de nós fazer isso. Deus está dando a oportunidade da gente buscar o avivamento em paz. A gente vive falando com o perdido que entra aqui: vem pelo amor, você vai vir pela dor. Mas nós, como igreja de Cristo, no geral, é como que o céu está bradando assim: vamos buscar pelo amor, porque pela dor vai ser muito difícil. E hoje nós temos a oportunidade de buscar o avivamento pelo amor. Hoje nós temos a oportunidade de você chegar na sua casa, joelhar e orar, de buscar pelos seus, ter uma vida no evangelho, uma vida de cristão, sem ninguém bater na sua porta e ameaçar a sua vida de morte. Aleluia, glória a Deus. Que caminho nós estamos, irmãos, de ver se o sapato do irmão está sujo ou não. A gente tem tempo de olhar detalhes da vida dos outros, e a oportunidade vai escorrendo entre os dedos. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E o Espírito Santo, ele fala essa noite: que caminho nós estamos trilhando como igreja? Qual é o nível do nosso amor que a gente tem verdadeiramente pelo próximo? Eu e a minha esposa, a gente tem orado. A gente tem orado. Eu não vou ficar falando aqui para não parecer os fariseus que falavam que orava para ser engrandecido, mas a critério de ensino, amém? A gente tem orado. A gente tem ficado aqui na igreja. Essas pessoas que ela fala que está conversando é de noite aqui na porta. Eles passam a noite toda. A gente pensou até fazer um pacotinho de bolacha, como vocês ficam pedindo comida, e deixar que bolacha não perde, para ir distribuindo para eles. Mas a gente tem buscado. Amém? Vocês sabiam que muitos pastores olham para a gente e falam assim: vai ser igual nós, mais um. Sabe por quê, igreja? A gente está caindo no descrédito por não ter demonstração do poder de Deus no nosso meio. Amém? A gente tem duas opções: ou ser mais um, ou fazer a diferença. A gente tem duas opções: ir na mesma direção que todo mundo está indo, ou ir na contramão do que esse mundo está se acabando. A gente tem duas opções: ser aquele crente frio, gelado, que a doença entra lá na casa dele e pega o dinheiro que era para comprar comida, água, luz, aí tem que correr, comprar remédio, tarja preta. Entra ano, sai ano nas festas de final de ano de família, e você chega com aquela perna mancando, com aquela mesma dor. Aí o perdido da sua família, eu falo da sua igreja, mas entende que aqui está sendo gravado, vai online, amém? Muita gente escuta. O perdido, aí ele fala bem assim: o meu bom plano resolveu o meu problema. E o crente entra mancando, pobre. A gente tem dois caminhos a seguir: ou a gente busca esse poder, ou nós seremos só mais um. Amém? Pastor, eu não tenho tempo, eu já tenho uma vida. Eu não tenho um ministério como o seu que tem que buscar. Amém, irmão, mas guarda a gente com oração. Amém? Guarda a gente com oração. Eu não vou nem falar 5 minutos, porque esse negócio de 5 minutos de oração é ridículo. Eu não aguento ouvir um negócio desse, igreja. Amém? Guarda a gente com oração. Eu tenho um ministério, eu posso chegar e entregar minha vida para Cristo. Amém? Entregar minha vida para Cristo. Depois que eu vim para cá, igreja, nunca mais eu fiz um anúncio de pintar parede. Irmãos, eu pintava parede, rumo porta, levanto, amém? Faço concreto. Eu parei. O pastor Melquisedeque falou algo muito forte. Ele falou assim: como é que você vai, que o povo vai ofertar se quem está ali não entrega a vida? E se alguém questionar, aí você vai falar para ele: como você está achando difícil o que você está entregando? O pastor entregou foi a vida. Ele foi muito sábio. Então assim, igreja, mais uma vez, que caminho nós estamos trilhando? Amém? Irmãos, ora pela gente, ora por nós, amém? Ora por nós. Se você tirar seu tempo para ficar caçando defeito na gente, você vai achar um monte.
um monte. E eu falo uma coisa para vocês: não espera nada bom de mim não, porque se você ficar esperando algo bom de mim, no dia que eu te decepcionar, você sai da igreja. Amém? Não espera nada bom de mim não. Deus não põe nenhuma expectativa boa em nenhum de nós. Deus não olha para nenhum de nós e fala: esse irmão aqui é bom. Deus não põe expectativa em nós. Ele não espera que você acerte. Ele não espera que você faça algo que o agrade. Ele não espera que o que você faz é perfeito. Ele não espera, mas Ele te amou do jeito que você é. Ele me ama do jeito que eu sou. Ele nos aceitou do jeito que a gente é. Santo é só Jesus. Ou você acha que eu nunca iniciei um jejum e quebrei? Sou igual você, meu irmão. Sou igual você. Você está orando ali, está pensando no X tudo. Sou igual você. Amém? Mas eu vou falar uma coisa. Tem uma responsabilidade que é nossa. É de orar e de buscar. Amém? Às vezes você, pastor, não tem nenhum ministério. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma família para zelar. Mas só de você orar por nós, amém? Orar por nós e não atrapalhar o chamado. Irmão, já está de grande avaria, eu te agradeço muito. Amém? Orar pelo pastor da igreja, orar para os que estão buscando. Louvado seja Deus. Espero que essa palavra tocou no seu coração, amém? Você que está aí online, eu espero que essa palavra transforme sua vida. Ore pelo seu pastor, ore pela sua autoridade. Louvado seja Deus. Vamos fazer nosso papel de cristão, amém? Porque muitos homens se passaram que não temeram a sua própria vida. Mas hoje a gente tem a oportunidade aqui no Brasil, a gente tem a oportunidade de buscar. E nós não vamos perdê-la, amém? Louvado seja Deus. Coloca a mão no seu coração, eu preciso fazer essa oração por você. Vem Espírito Santo de Deus e sela, Pai. Sela Espírito Santo, sela Espírito Santo, sela Espírito Santo, sela Espírito Santo, renovo. Restitui a vida de oração, restitui a vida de consagração, restitui a fé, meu Pai, restitui a sede desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus, meu Pai, sela essa palavra, meu Pai, brota essa semente, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém, igreja? Glórias a Deus, aleluias, louvado seja Deus.